A gente vai falar acerca da fisiologia da ATM e do periodonto, certo? Para complementar o estudo da fisiologia lá do sistema estomatognático. Bom, antes, né, logicamente, da gente abordar o aspecto fisiológico, a gente vai abordar o aspecto anatômico das estruturas constituintes, tanto do periodonto quanto da articulação temporomandibular. O periodonto ele é constituído pela gengiva, pelo ligamento periodontal, pelo cemento radicular e pelo processo alveolar, onde a principal função exercida pelo periodonto é inserir o dente no tecido ósseo dos ossos maxilares e mandibulares, de modo a permitir a formação da gonfose. O que é a gonfose? É o nome que se dá à articulação do dente no alvéolo dentário, estabilizado por uma ligação fibrosa, ok? Bom, logicamente a gente vai ter também presente no periodonto receptores periodontais que estão envolvidos nos mecanismos eferentes, ou seja, os mecanismos motores, para controlar a força nos músculos da mastigação, controlando dessa forma a mordida, uma mastigação eficiente, uma oclusão também eficiente no processo mastigatório, que é a fase cefálica inicial do processo digestório. Ok? Já a articulação temporomandibular, pessoal, o que vem a ser a ATM, fazendo uma conceituação do tipo anatômica? Ela é uma articulação do tipo bilateral que se movimenta sinergicamente e é por meio dela que a mandíbula, o único osso móvel do crânio, se liga à base craniana. E, logicamente, por meio dessa mobilidade da mandíbula, ele vai também permitir que o sistema estomatognático exerça uma das funções do sistema digestório e do aparelho fonador, certo? Bom, a ATM ela vai constituir a parte terminal do osso mandibular e está intimamente relacionada com o crânio por meio do osso temporal. Ele é constituído pelas superfícies articulares, os côndilos, a cavidade temporal, que na verdade é a fossa mandibular, e o menisco articular. A cápsula articular, os ligamentos de reforços e acessórios à cápsula suprameniscal e inframeniscal, que são as sinóvias, constitui, logicamente, a estrutura, a morfologia da articulação temporomandibular. A ATM, por conta disso, por conta da presença dessa cápsula, ela é classificada como uma articulação do tipo sinovial. E, logicamente, na articulação sinovial, a gente vai ter superfícies articulares recobertas por uma cartilagem hialina. E eles são unidos, circundados e estabilizados por uma cápsula que vai formar essa cavidade articular. Vários ligamentos vão se associar a essas articulações para fortalecê-la, para poder estabilizá-la e controlar movimentos excessivos. Bom, a ATM, fisiologicamente falando, ela vai proporcionar um movimento do tipo dobradiça em um plano, e dessa forma ela também pode ser considerada uma articulação do tipo gínglima, que ao mesmo tempo ela pode proporcionar movimentos de deslizamento, o que classificaria essa articulação como artrodial. Portanto, ela pode ser considerada, classificada como articulação gínglimo-artrodial, justamente por conta desse movimento de deslizamento e o movimento do tipo dobradiça. A articulação temporomandibular é um mecanismo guia responsável pelos movimentos mandibulares. Essa articulação nos humanos ela é do tipo biarticular, gínglimo-artroidial. É formada por duas cabeças, que são os côndilos, que repousam na fossa glenoide. Apresenta um disco articular que é interposto entre esses componentes ósseos, e essa área interóssea ela vai constituir em ambos os lados de um compartimento sinovial, um disco, ou também chamado de menisco, e um compartimento sinovial inferior. Essa articulação ela vai ser envolvida por um ligamento capsular e protegida lateralmente pelos ligamentos temporomandibulares. Essa articulação é única uma vez que um lado não pode se mover sem influenciar o outro. E a cartilagem articular é um tecido fibroso predominantemente avascular, que recobre as superfícies ósseas dessa articulação. Ok? Bom, pessoal, como toda articulação sinovial, ela vai apresentar um líquido sinovial. Qual que é a função desse líquido sinovial? Promover uma nutrição e uma lubrificação adequada da articulação.
ela vai impedir a adesão e o desgaste dos componentes internos da ATM. Ela vai atuar também nos processos inflamatórios por conter células de defesa. A gente vai encontrar muito polimorfo nuclear, muito neutrófilo nesse líquido sinovial. A aparência normal fisiológica dele é um líquido hialino, ou seja, transparente, viscoso. Na verdade, ele pode ser considerado como ultrafiltrado do plasma, formado pelo componente vascular da membrana sinovial. A sua composição majoritária é constituída pelo ácido hialurônico e algumas proteínas. Bom, a irrigação, pessoal, como é que se dá essa irrigação e a drenagem da articulação temporomandibular? Na verdade, ela é feita pelas artérias temporais superficiais e artérias maxilares, que são ramos da carótida externa. Já, logicamente, a drenagem realizada pelas veias, ela se dá pelas veias temporal e pelas veias maxilares, ok? Já a inervação ela é realizada pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo, certo? Então, o principal suprimento nervoso da ATM ela é realizado pelo quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, por meio do ramo mandibular, ok? A gente tem os ramos aurículo temporal, temporal profundo e o massetérico, todos oriundos do ramo mandibular. Bom, a gente tem presente na ATM também os receptores articulares, que são receptores neurosensoriais, presentes tanto na cápsula articular quanto nos ligamentos. Qual que é a função dele? Controlar e coordenar os reflexos musculares para permitir uma maior ou uma menor intensidade no processo de contração e relaxamento, coordenando dessa forma uma mastigação eficiente. Elas captam e controlam também a localização e a posição do côndilo, né, graças aos proprioceptores. Discriminam objetos e partículas interpostas entre os dentes, também de certa forma regulando os mecanismos reflexos do grau de contração e relaxamento dos músculos da mastigação. Ela vai manter o tônus da mandíbula e vai determinar a direção e velocidade do movimento mandibular. Bom, para que isso seja possível, é necessário os proprioceptores. E a gente tem uma série de receptores encarregados de prover essa propriocepção. A gente tem os chamados corpúsculos de Pacini, que são terminações nervosas encapsuladas, que têm por função determinar a direção e a orientação, ou seja, ela vai permitir uma acomodação rápida e elas apresentam um baixo limiar. Elas atuam no início do movimento mandibular. O que vai acontecer? Elas estão presentes em maior número na ATM em relação a outras articulações do corpo. Já no caso dos receptores de Ruffini, também são receptores do tipo encapsulado, ela vai permitir uma sensação oclusal. Então, no caso ali do contexto do sistema estomatognático, ela vai prover a parte estomatoestésica, certo? Ela vai permitir o organismo, o sistema nervoso, sentir a oclusão dentária. Bom, ela também apresenta uma adaptação lenta, ela apresenta um baixo limiar e ela contribui para a tonicidade dos músculos da mastigação e são sensíveis à variação na postura mandibular. A gente tem também presente, pessoal, na ATM, os chamados órgãos tendinosos de Golgi, que a gente verifica no ventre muscular de todos os mais de 600 músculos estriado-esqueléticos que a gente tem no organismo. Qual que é a função dele? Eles são receptores sensoriais proprioceptivos, tá? Eles determinam o grau de estiramento da fibra muscular. E a gente tem terminações nervosas livres, que são os nociceptores, que captam algum estímulo nociceptivo, ou seja, são terminações nervosas livres que captam algum potencial estímulo lesivo ao tecido. Estímulos dolorosos, grosso modo falando, ok? Bom, logicamente, pessoal,
Essa propriocepção e essa condução da dor, elas são conduzidas, elas são captadas por essas terminações nervosas livres. Depois a gente tem um fenômeno da transdução, que é a modificação dessa nocicepção em um potencial de ação, uma resposta elétrica, ou seja, o que é a transdução? É a modificação do estímulo e a transformação em um potencial de ação, em atividade elétrica, conduzido por um neurônio aferente, um neurônio sensitivo. No caso aqui a gente tem o componente sensitivo do nervo trigêmeo, que no caso é o ramo mandibular. Ele vai finalizar, vai conduzir essa informação até o gânglio de Gasser ou gânglio semilunar, que é o gânglio sensitivo do nervo trigêmeo, e conduzir até o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo, no caso da propriocepção. No caso, logicamente, das informações relacionadas à dor, a gente vai ter várias sinapses realizadas ali no núcleo espinhal do nervo trigêmeo, que é o núcleo relacionado a receber informações do tipo estímulos nociceptivos captados em diferentes partes, em diferentes regiões da articulação temporomandibular. Essas informações, uma vez presentes no núcleo espinhal do quinto par do nervo craniano ou no núcleo mesencefálico do quinto par de nervo craniano, ele vai ser encaminhado até o tálamo, e do tálamo ele vai ser resetado para a área somestésica, que é o giro pós-central presente no lobo parietal cerebral. É lá que essa informação ela vai se tornar consciente, é onde a gente vai perceber esse tipo de informação, seja ela proprioceptiva consciente, logicamente, seja ela informação dolorosa. A dor, ela já se torna consciente a partir do momento que essa informação já chega no tálamo, certo? Lá no caso dela ser resetada do tálamo para a área somestésica, do giro pós-central, o indivíduo ele tem uma percepção mais acurada desse tipo de informação, desse tipo de sensação captada. Bom, ainda relacionado ao contexto da propriocepção, quando é promovido a anestesia das fibras do periodonto, há uma diminuição da detecção dos elementos presentes entre o dente. Dessa forma, esses receptores presentes na ATM vai detectar esses estímulos para modificar a posição angular da mandíbula. Ok? Bom, pessoal, em relação aos movimentos que a ATM ela pode promover, a gente vai ter o movimento da rotação, o movimento da translação. A rotação ela se dá graças ao compartimento côndilo discal que está localizado na parte inferior. Já a translação ela se dá em virtude do compartimento temporodiscal localizado na região superior. Com isso, a gente vai ter movimentos de abertura, fechamento, lateralidade, protrusão e retrusão da mandíbula, certo? Bom, a abertura, logicamente a gente vai ter que ter um conjunto de músculos relaxados e um conjunto de músculos contraídos. No caso da abertura, quais são os músculos que vão estar relaxados? A gente vai ter os músculos masseter, temporal e o pterigoide medial relaxado. Já contraídos, a gente vai ter os pterigoides lateral, músculos supraioides, que no caso é um músculo digástrico, certo? E a trajetória do côndilo ela vai ser do tipo para frente e para baixo, para justamente permitir a abertura da mandíbula. Esses músculos da mastigação, pessoal, eles são estimulados por qual nervo? A parte motor, o ramo motor que acompanha o terceiro ramo do nervo trigêmeo e se distribuindo para todos esses músculos da mastigação, ou seja, o ramo motor do trigêmeo ele acompanha o ramo mandibular, que é o terceiro ramo do trigêmeo, para poder se distribuir no ventre muscular e assim formar as junções neuromusculares presentes nos músculos da mastigação, ok? Agora, o fechamento da ATM. Quais são os músculos relaxados e quais são os músculos contraídos? Para a gente poder ter o fechamento, né, dessa ATM, a gente vai ter que ter relaxado os músculos digástricos e o pterygoide lateral.
ao passo que a contração do masseter temporal e do pterygoide medial vai promover, né, o fechamento dessa articulação. E a trajetória do côndilo ela vai ser para cima e para trás, ok? Bom, a mandíbula ela vai se abaixar ligeiramente quando a gente tiver a situação dos dentes sem a oclusão, certo? Quando não tiver o contato entre os dentes, ou seja, quando a gente não tiver a oclusão dentária, a mandíbula vai ter um ligeiro abaixamento, uma ligeira queda, ok? Bom, em relação, pessoal, aos movimentos de lateralidade ou de protrusão da articulação temporomandibular, esse tipo de movimento ele é promovido graças, logicamente, aos músculos pterigoide lateral e medial e graças também ao deslizamento para baixo e para frente, né, e ligeiramente medialmente do côndilo dos discos articulares, ok? Bom, qual que é a importância da gente estudar essa parte fisiológica para poder lá na patologia, quando vocês logicamente estudarem, fazer uma correlação com as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares. Antes da gente falar das DTMs, né, que ela tem logicamente uma etiologia multifatorial, é interessante a gente considerar a parte epidemiológica do processo. Essas DTMs elas acometem 70% da população e 25% dessa população acometida ela vai apresentar algum tipo de sintomatologia. Geralmente ela é mais prevalente no sexo feminino, na faixa etária entre 20 e 50 anos. E ela geralmente tem um caráter progressivo, apresenta uma sintomatologia complexa, muitas vezes até difícil de ser identificada, e a etiologia é sempre multifatorial. Então, existe necessidade de várias abordagens para estar corrigindo essas DTMs, essas disfunções temporomandibular. Dentre essas etiologias multifatoriais, as mais comuns, as mais frequentes são problemas estruturais e má postura, ok? Bom, pessoal, então fazendo um apanhado geral do que a gente já conversou, não somente, né, na exposição do conteúdo aqui dessa orientação virtual, mas também naquela aula que nós já tivemos lá do sistema estomatognático. Focando todas aquelas informações para a articulação temporomandibular ou simplesmente a TM, que é assim que agora eu vou me referir, né? Não ficar me delongando demais com esse nome gigantesco da articulação temporomandibular, vamos ficar só com a ATM. Bom, a cartilagem articular, né, da ATM, ela é um tecido fibroso e é predominantemente avascular. E qual que é a repercussão disso, pessoal? A gente entende dessa forma que é muito oneroso, que é muito difícil esse tecido ele sofrer algum tipo de reparação uma vez lesado, justamente por conta da ausência de uma nutrição eficiente por meio da presença de vasos sanguíneos. A nutrição ali se dá por difusão. Por isso que tudo ali acontece de uma forma bem lenta. Se existe uma lesão naquela estrutura, dificilmente ela vai se reparar de uma forma eficaz. Por isso que os danos eles são mais incisivos, contundentes, ok? Bom, a cápsula articular ela é um cone, né, de tecido fibroso que vai envolver toda a articulação, retendo o líquido sinovial, cujas funções nós deliberamos anteriormente. A cápsula, pessoal, ela é muito bem inervada e vai proporcionar um estímulo proprioceptivo sobre posição e sobre o movimento da articulação. Foquem bem nessas particularidades, pessoal. Na vascularização da articulação temporomandibular e na presença abundante de uma inervação, que vai proporcionar de uma forma eficaz um estímulo proprioceptivo da mesma. E qual que é a repercussão desse estímulo proprioceptivo? Logicamente, determinar a posição e movimentação da articulação. As extensões da cápsula, pessoal, para o interior da cavidade formam um disco.
E o disco articular ele é constituído por um tecido fibrocartilaginoso, que vai apresentar duas superfícies, a antero superior e a póstero inferior. Ela também apresenta uma porção central bem delgada, bem fina, isenta de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos e de nervos, e apresenta uma porção periférica, muito mais espessa, que fixa a cápsula da ATM. Essa região central flexiva é capaz de manter o côndilo estável contra a eminência articular. O disco articular, pessoal, ele funciona como um osso não calcificado, que vai permitir os movimentos complexos da ATM. No plano sagital, o disco ele pode ser dividido em 3 regiões de acordo com a sua espessura. A parte central delgada, chamada de zona intermediária, isenta de inervação e isenta de vascularização, permite que os movimentos sejam realizados sem promover algum tipo de desconforto para o indivíduo. Nas partes anteriores e posteriores, a zona intermediária ela é bem mais espessa e a borda posterior é geralmente mais espessada que a anterior. Okay? O disco articular ele vai se inserir no ligamento capsular não somente anterior, mas posteriormente, mas também ela se insere medialmente e lateralmente, dividindo a articulação em 2 cavidades distintas. A superfície interna dessas cavidades são revestidas pela membrana sinovial. A membrana sinovial ela é um tecido conjuntivo ricamente vascularizado, constituído por numerosos capilares sinoviais, certo? E a inervação, pessoal, ela vai se dar em receptores localizados nas regiões posteriores e laterais da cápsula, um ligamento lateral externo, que são inervados pelo nervo aurículo temporal. A gente tem na região anterior da cápsula, que são inervados pelos nervos temporais profundos, posteriores e massetéricos. E a gente tem a região anterior, articular, do menisco e da membrana sinovial, contendo poucos receptores. Bom, em cada TM existe uma grande quantidade de receptores, que vai responder às variações de tensão. Os mecanoreceptores vão controlar e coordenar reflexamente os músculos que operam a ATM, desde a percepção do movimento, a percepção do posicionamento da mandíbula, numa postura orofacial, até a direção e velocidade dos movimentos durante as funções estomatognáticas. Ok? Bom, e aqui eu vou fazer agora um apanhado sintético com vocês dos receptores que estão presentes na ATM. Como eu disse anteriormente, a gente tem os receptores de Ruffin, que vai determinar o ângulo de abertura da boca, certo? Os receptores de Pacini, que são ativados juntos e transitoriamente junto com os receptores de Ruffin, e vai assinalar o início e o fim do movimento. E os receptores de Golgi, que respondem às pressões nos tecidos articulares e exercem uma função protetora, certo? E a gente tem as terminações nervosas livres, que são nociceptivas e respondem pela dor. Então, receptores de Ruffin, Pacini e órgão tendinoso de Golgi exercem função proprioceptora, ao passo que as terminações nervosas livres exercem a função de captar estímulos nociceptivos. Dor. Ok? Bom, em relação aos ligamentos, pessoal, a gente tem 3 ligamentos funcionais na ATM. Os ligamentos colaterais, capsular e os têmporos mandibulares. Existem também 2 ligamentos acessórios, que é o esfenomandibular e o estilomandibular. Esses ligamentos são compostos de um tecido cartilaginoso, um tecido conjuntivo colagenoso, e eles não são elásticos, certo? Os ligamentos agem como agentes restringentes para restringir movimentos limítrofes, para não permitir movimentos extremamente estereotipados, exagerados da mandíbula. Bom, o ligamento que tem uma função, um papel fundamental no funcionamento da ATM é o ligamento temporomandibular, que está unido anatômica e fisiologicamente à cápsula articular e se comporta quase como que um espessamento dessa cápsula articular. E ela é responsável por manter a unidade articular e permitir uma máxima estabilidade da mesma, permitindo e limitando todos os movimentos que a mandíbula exerce,
sem que produzam modificações nas relações desses três elementos. Ok? Em relação ao periodonto, a unidade morfuncional dela seria justamente a oclusão. Se tiver qualquer tipo de alteração na oclusão, isso vai comprometer a integridade do periodonto. E essas alterações elas são consistentes com o processo fisiopatológico presente na atrofia periodontal ou na atrofia pelo não uso da mesma. Bom, as forças que incidem sobre os dentes elas são transmitidas aos ossos por meio das fibras periodontais. E o equilíbrio entre essas forças de ação que incidem sobre os dentes e a reação biológica adequada dos tecidos do periodonto de sustentação, o cemento, as fibras periodontais e osso alveolar mantém a integridade das estruturas e representa o principal componente da homeostasia desse periodonto. Na mandíbula, as forças seguem a trajetória das trabéculas ósseas em direção aos côndilos, de onde são transmitidas e neutralizadas nas regiões temporal, parietal e occipital. Nas maxilas, a trajetória trabecular ela forma três pilares ósseos, o anterior, médio e o posterior, por meio das quais as forças elas vão ser direcionadas para as áreas frontais, orbital, nasal e zigomática, onde também as mesmas são devidamente neutralizadas. Bom, quando a gente tem, para a gente poder finalizar esse assunto é extremamente rápido, tranquilo, era só mesmo para a gente poder reforçar o aspecto fisiológico, né, da ATM e do periodonto, a gente finaliza deliberando acerca da oclusão fisiológica. Praticamente, a oclusão fisiológica ela é o pilar fundamental para a integridade do periodonto. Bom, pessoal, na oclusão fisiológica, a gente vai ter, né, a harmonia entre os componentes do sistema mastigatório funcionando de uma forma eficaz, sem dor, e manter o estado de saúde do indivíduo. Os dentes são firmes, eles não sofrem qualquer tipo de movimentação, não doem nem antes nem depois após sua contração. A ATM e as estruturas associadas funcionam de forma livre e equilibrada, sem promoção de ruídos ou dor e não há impacto alimentar com a saúde periodontal, ok? E, logicamente, o que viria a ser essa oclusão? É o estudo das relações estáticas e dinâmicas, né? Logicamente, essas relações estáticas se dão entre o contato das cúspides dentárias e as dinâmicas com os movimentos mandibulares entre as superfícies oclusais e entre essas e todos os demais componentes do sistema estomatognático. Em uma oclusão fisiológica, no final do fechamento mandibular, a ação dos músculos elevadores que vai promover o assentamento dos côndilos nas fossas mandibulares do osso temporal, que é denominado de posição de relação cêntrica. Coincidentemente, ela se dá com o máximo do contato dentário posterior bilateralmente, que é denominado de máxima intercuspidação, ou simplesmente oclusão dentária. Como resultado, a mandíbula ela vai assumir uma posição estável denominada oclusão em relação cêntrica, ORC, e na dimensão vertical de oclusão. Em seguida, a gente vai ter o relaxamento dos músculos elevadores, que vai gerar a dimensão vertical do repouso. Já nos movimentos excursivos da mandíbula, os dentes posteriores devem desocluir pela ação da guia anterior e das guias laterais, em uma harmonia relativamente perfeita com os demais componentes do sistema estomatognático. E dessa forma, a gente tem, logicamente, o exercício fisiológico funcional de todas as atribuições que os elementos constituídos do sistema estomatognático são passíveis de exercer no indivíduo. Beleza, pessoal? Bom, com isso, com esses conceitos, né, a gente simplesmente pegou alguns conceitos que já foram vistos quando estudamos sistemas estomatognáticos e aprofundamos aqui no ligamento periodontal periodonto mais a articulação temporomandibular. Para a gente poder estar deliberando também a respeito de como que a propriocepção ela pode controlar reflexamente
o grau de contração e relaxamento muscular, permitindo dessa forma uma mordida eficiente, uma oclusão eficiente, certo? Permitir que o sistema estomatognático exerça as suas funções estomatopônicas, motoras e sensitivas, estomatoestésicas e estomatognósticas, gnósticas de perceber sensações, e estomatoestésicas de captar, reconhecer essas sensações por meio de receptores, seja terminações nervosas livres ou receptores encapsulados, presentes nos mais variados constituintes desse sistema estomatognático, seja ele estático, seja eles dinâmicos. Ok, pessoal? Então, isso aqui foi mais um aprofundamento dos tópicos que nós já vimos, né, na aula do sistema estomatognático, no que tange a parte da ATM e ligamento periodontal. E, logicamente, vai ser disponibilizado a vocês um estudo dirigido de fixação, né, um estudo de fixação desses assuntos, desse aprofundamento, né, desses tópicos relacionados a esses dois constituintes do sistema estomatognático. Relembrando, esse conteúdo aqui ele vai ser cobrado na segunda VA, tá? E lá no Classroom eu vou disponibilizar para vocês a relação do conteúdo que vai ser cobrado na nossa primeira avaliação. Ok, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos aí pela atenção. Até breve.